Oi, eu sou a Clara e você está no Clareando Histórias. Se tá curtindo essa história, já deixa o like e comenta o que tá achando. Agora vem comigo para mais um capítulo. A Serpente e as Asas Feitas de Noite. Parte 2. Lua Cheia. Interlúdio. A garotinha passou o dia sem falar. O rei da Casa da Noite deu a ela um quarto próximo ao dele, na ala mais afastada e protegida do castelo. Tudo naquele lugar a sobrepujava. Ela compartilhava o quartinho em sua casa com um irmão e uma irmã. A cama não passava de um catre minúsculo, enfiado entre a armação das outras camas. Naquele lugar esquisito, o chão não era feito de barro calido e áspero, mas de mosaicos que faziam congelar seus dedos do pé. Era tudo grande demais. Apenas sua cama já era quase do tamanho do quarto inteiro, na casinha de pau a pique. E claro, havia monstros por todos os lados. Ela se enfiou no canto do cômodo, espremendo o corpinho no vão entre o guarda-roupa e a parede, e se recusou a sair. O rei da casa da noite estava sentado na poltrona do outro lado do recinto, lendo. Ele quase nunca saía e nunca dava sinal de notar a presença dela. A menininha só deixava o esconderijo nos raros momentos em que o rei estava ausente, para se aliviar ou comer às pressas a comida que deixava para ela. Assim que ouvia os passos voltando pelo corredor, retornava a seu canto. Uma semana se passou, e outra, e outra. E, enfim, quando a lua ficou cheia de novo no céu, a criança faminta saiu do esconderijo e seguiu até o prato de pão na mesa. Não afastou os olhos do tamanho de moedas do rosto dele, nem mesmo quando os dedinhos envolveram o pão e ela o mordiscou devagar, cautelosa, recuando alguns passos. O rei não moveu músculo algum, apenas os olhos que dardejaram em direção à criança, e ali ficaram. Até aquilo foi suficiente para fazê-la recuar rumo às sombras. O homem riu baixinho. Você se sente em perigo aqui, serpentezinha? A garota parou de mastigar, mas não falou nada. O rei pousou o livro de lado com movimentos calmos. Ótimo, continuou ele. Você não está segura. Não neste castelo, não neste quarto. É uma presa em um mundo de predadores. Ele se inclinou para frente para continuar com a voz gentil. Nunca vou machucar você, mas sou a única pessoa que vai fazer e manter essa promessa. Não vou lhe oferecer falsa segurança ou mentiras gentis, mas vou lhe ensinar a usar esses seus dentinhos. Ele sorriu, revelando pela primeira vez todo o comprimento dos caninos pontudos, a última visão de muitos, de certo. A menina deveria ter achado aquela visão aterradora, mas ainda assim, pela primeira vez em cerca de um mês, ela se sentiu segura. Talvez os seus não sejam tão afiados quanto os meus, prosseguiu o rei, mas ainda são capazes de matar, caso você morda de forma correta. Mesmo tão jovem, a garotinha entendeu o que lhe estava sendo oferecido. Para viver em um mundo como aquele, era preciso aprender certo tipo de coisa. Você me dá a honra de saber seu nome? Questionou o homem. A criança enfim falou. Oraia. É um prazer conhecer você, Oraia. Ele se levantou, e dessa vez ela não recuou. O rei estendeu a mão. Meu nome é Vincent. Capítulo 5. Me forcei a controlar a respiração. O pânico fazia o coração acelerar. Um coração acelerado significava sangue correndo mais rápido nas veias, e sangue correndo mais rápido nas veias significava ser um alvo mais óbvio do que eu já era. A magia de Niaxia era poderosa e inexplicável. Ela podia nos transportar para onde bem entendesse. Minha mente ainda estava confusa, as sensações embotadas. Lutei para me controlar. A impressão era de ter sido drogada. Assuma o controle dos seus sentidos, Soraya. A voz em minha cabeça era de Vincent. O cheiro, sangue e mofo. Se o torneiro já havia começado, eu só podia estar no Palácio da Lua. Pressionei de novo as mãos contra o piso. Uma camada fina de terra e poeira grudou nelas. O Palácio da Lua existia apenas para aquela competição. Passara 100 anos sem ser usado. Ninguém podia entrar no lugar, exceto no período do Kejari. Mas eu já analisara seu exterior muitas vezes. Precisava subir. A torre mais alta era coberta de janelas. Nenhum vampiro perambularia por ali após o nascer do sol. A luz seria extremamente desconfortável a eles, se não mortal. Sons. Agucei a audição. Gritos de dor ecoavam por todas as direções. Gritos que não soavam vampirescos. Senti o estômago se contorcer. Será que humanos tinham sido transportados até o palácio também? Como presas? Distrações?
Eu não sabia se ficava horrorizada ou grata em segredo pelo fato de que aquilo atrairia os vampiros sedentos por sangue. Algo que eu conseguia ouvir também, os rosnados, o eco distante de passos graciosos. Os outros estavam acordados. Talvez minha natureza humana tivesse me despertado por último de qualquer que fosse a magia conjurada sobre nós. Era possível que o encantamento tivesse inclusive diminuído o nível de inibição dos vampiros. Eles pareciam animalescos de um jeito anormal, até para os padrões de frenesi despertado pela sede de sangue. Eu tinha muita sorte de ainda estar viva. Pestanejei, mergulhada em escuridão. Ao contrário dos vampiros, eu não enxergava no escuro. Não conseguia ver um palmo diante do nariz. Tudo o que havia diante de mim era uma muralha de breu. Tentei invocar luz para a ponta dos dedos e falhei de forma miserável, liberando apenas uma única fagulha que logo se dissipou em fumaça. Reprimi um xingamento silencioso à minha magia inútil e estendi a mão na direção de onde deveria estar minhas lâminas, orando para que houvessem sido transportadas comigo. Se eu tivesse sido largada ali, desarmada, já era. Senti uma dor lacinante na mão. Merda. Cerrei os lábios para engolir o grito. Eu havia encontrado uma das minhas armas, pelo lado afiado. Burra do caralho. Sangue quente escorria por minha palma. O gotejar surdo pingando no chão de lajotas era ensurdecedor, mesmo acima dos gritos distantes. Estar sangrando era ruim, muito ruim. Eu precisava agir rápido para encontrar um lugar seguro antes que alguém me farejasse. Peguei uma das adagas pelo punho dessa vez e encontrei a outra não muito longe da primeira. Depois me levantei e com cuidado avancei até bater com o ombro em uma superfície de pedra. Acompanhei a parede, mantendo o braço rente a ela, as armas erguidas e preparadas nas duas mãos. Avancei com passos silenciosos e deliberados, quando meus dedos do pé bateram em algo duro e gelado à minha frente. Meu coração saltou. Um degrau, uma forma de subir. Eu precisava torcer para que aquela escadaria me levasse para onde eu precisava ir. Não tinha outra opção. Não ser enxergar nada daquele jeito. Não sei enxergar nada daquele jeito. Comecei a galgar os degraus, agarrada de lado a um corrimão de metal para não expor a retaguarda. Eu já tinha ouvido histórias sobre como o Palácio da Lua era um lugar mágico e misterioso, abençoado ou amaldiçoado pela própria Niáxia. Até Vincent acreditava naquilo. Costumava me contar que os corredores se mexiam e cômodos mudavam de lugar, que o palácio tinha o poder de fazer os participantes irem parar exatamente onde queriam ou não queriam, dependendo da sorte de cada um naquele dia. Prometo que se permitir que eu sobreviver a isso, Niáxia, vou fazer com que este Kejari seja o espetáculo mais interessante e glorioso dedicado a ti no último milênio. Falei para a deusa, baixinho. Vou deixar a senhora impressionada, juro. Para meu alívio, os gritos foram sumindo aos poucos à distância. Eu estava seguindo para longe da fonte do barulho. Ótimo, continuei subindo. Um lance, 2, 3. Mas o Palácio da Lua não parecia disposto a deixar que eu me safasse assim tão fácil. No início, achei que era só imaginação. Eu apurava tantos ouvidos que era fácil desconfiar dos meus próprios sentidos. Mas, conforme seguia, o nó de medo no meu estômago foi aumentando. Não, eu estava certa. Os gritos estavam voltando a ficar mais próximos. Mesmo que minutos antes parecessem estar sumindo às minhas costas, como se eu tivesse seguido por uma escadaria infinita em espiral que levava do nada ao lugar nenhum. Quase tropecei quando meus pés encontraram um nível plano, onde eu esperava que houvesse outro degrau. Os barulhos de uma carnificina ecoavam logo acima de mim. Não dava para continuar subindo. Eu estava presa. Apertei o corpo contra a parede. Meus olhos, ainda inúteis, encaravam a imensidão de preto absoluto. E agora, o que eu poderia? Uma voz e meia cacofonia distante se elevou acima das demais. Não precisei mais regular as batidas do meu coração, porque ele simplesmente parou. O grito foi interrompido de repente, enterrado sobre muitas outras vozes, mas eu a reconheci, mesmo que por um lapso de segundo. Reconheci a voz que me chamava de Espoleta, cheia de carinho, pontuada por uma tosse rouca de anos de fumo incessante. Minha mente se esvaziou, exceto por um nome: Ilana. Não dá para saber, não com certeza. O que faz alguém descartar a cautela até o momento em que algo assim acontece? Ilana foi o bastante. Larguei para trás uma vida de vigilância como se fosse um casaco esquecido. Ilana estava naquele palácio. Ilana estava no meio daquele frenesi. Ouvi outro grito, dessa vez mais alto e próximo. Logo adiante no corredor, como se a porcaria do lugar estivesse me provocando. Eu nem pensei, não conseguia pensar, apenas corri. Até que uma força poderosa me deteve. Braços me agarrando pelos ombros, me puxando contra um torso robusto. Eles já eram.
O sussurro do homem foi baixo e sério, tão próximo que sua respiração fez cócegas na minha pele. Um queixo, com barba por fazer, roçou minha orelha. Uma mecha de cabelo tocou a depressão onde meu pescoço encontrava o ombro. Todos os meus instintos protestavam contra a proximidade do sujeito. Com a pouca distância dele contra meu pescoço. Algo que só Vincent era autorizado a fazer. Ele já era uma manazinha. Continuou a voz. E se decidir ir atrás deles, a mesma coisa vai acontecer com você. Ele está certo. O Palácio da Lua pareceu murmurar, a escuridão estremecendo de prazer. E eu sabia que ele de fato estava, sabia mesmo, quando ouvi outro berro de agonia ecoar, mais perto do que nunca. Eu sabia, e não estava nem aí. Nem me deu o trabalho de lutar para me desvencilhar do aperto. O homem era muito forte, então apoiei o desgraçado. Aparentemente, ele não estava esperando, porque grunhiu um caralho pelas tetas da Ix e cambaleou para longe. Enfiei a lâmina tão fundo em sua coxa que precisei forçar para liberar a adaga. E depois saí disparada pelo corredor, com a ponta dos dedos tocando a parede para me guiar. Outro grito, mais alto, mais desesperado. Pela deusa, era horrível como os vampiros soavam quando estavam naquele estado de frenesi provocado pelo sangue. Dava para ouvir a carne sendo rasgada. Não era silencioso, não era elegante, não era gracioso. Era alto, nojento e horrível. Eu queria gritar o nome dela, dizer que estava indo ajudar, mas não podia. Algo assim só chamaria atenção e denunciaria minha posição. Em vez disso, acelerei o passo, tão rápido quanto era capaz. Os gritos de Lana não se afastaram, tampouco ficaram mais próximos. Permaneciam sempre adiante, fora do alcance das minhas armas, e me apressei de corredor em corredor em corredor. Fui compreendendo a verdade a cada passo. A proximidade dela era uma ilusão. Eu nunca a alcançaria. E Lana parecia cada vez mais fraca, os gritos menos frequentes e mais espaçados. Mesmo assim, continuei forçando um pé depois do outro, mais um passo, enquanto seus gritos cresciam em intensidade. Mais um passo, enquanto se reduziam até um gorgolejar úmido. Enquanto o gorgolejar se transformava em um gemido débil. Enquanto a voz familiar desaparecia sobre o som de vampiros se alimentando, procurando algo novo com que se ocupar. Parei depois de um tempo, com as costelas doendo e a visão cansada de tanto tentar enxergar. Me escorei contra a parede, fechei os olhos com força, a escuridão sendo envolvida por uma escuridão ainda mais densa. As batidas do meu coração, que bombeavam meu precioso sangue, ecoavam ensurdecedoras nos meus ouvidos. Eles já eram, tinha sussurrado o desconhecido. E se decidir ir atrás deles, a mesma coisa vai acontecer com você. Ele estava certo, e eu nunca havia odiado algo com tanta força. Eu tinha vivido uma existência de mentiras horríveis, me acostumara a elas, mas aquela, pela deusa, aquela era... Senti os pelos da nuca se arrepiando, ao notar alguém atrás de mim. Os passos eram quase silenciosos. Me virei na hora certa. O que temos aqui? Sussurrou uma voz feminina e aveludada. Não esperei dessa vez. Ataquei, com força, na direção exata da voz. Eu não venceria uma luta ali. Nem sequer esperei pela retaliação. Corri, a ponta dos dedos tocando as paredes apenas o suficiente para me permitir continuar fugindo. Uma encaramuça irrompeu atrás de mim. Nem ao menos cogitei me deter para pensar no que poderia ser ou, pelo amor da mãe, me juntar ao combate. Quanto mais competidores lutassem uns contra os outros, menos viriam atrás de mim. No início, pensei que estava imaginando o fraco contorno prateado à minha frente. Talvez meus olhos cansados estivessem apenas inventando o que eu queria tão desesperadamente enxergar. Mas não era ilusão. Um paredão de ar úmido me atingiu quando passei pelo batente. Minha mão sangrava tanto que eu precisava fazer força para continuar segurando a adaga pelo punho. Meus músculos gritavam. Eu mal conseguia enxergar o formato de folhas. Ergui os olhos e me deparei com estrelas. Era uma noite de tempo fechado, com nuvens de um cinza escuro cobrindo a maior parte do céu. Mas quando o vento soprou, rechas de luar escaparam por entre elas. A lua, quase cheia, pairava em sua vigia lúgubre. Espirais de ferro fundido aninhavam paredes de vidro, que se erguiam em um domo cujo ápice ostentava um crescente de prata. O cheiro terroso de solo úmido me atingiu. Uma estufa. Aquilo era uma estufa. Abri caminho pela vegetação densa até chegar a uma das paredes. Com a ajuda do luar, já estava conseguindo enxergar um pouco. As silhuetas das construções de Sigrinage se elevavam à minha direita. Distantes, à esquerda, dunas se estendiam em ondas e em vales sofisticados. E ali, onde a areia beijava a linha do horizonte, havia um tom leve de roxo.
a aurora. Eu ainda precisaria sobreviver daquele jeito por mais 1 hora, é claro, mas no instante em que o sol saísse, a estufa seria o lugar mais seguro no qual eu podia estar. Nenhum vampiro conseguiria se esconder da claridade ali por muito tempo. Agarrei com força as adagas enquanto eu entrava pelas sombras entre as folhas. Eu conseguiria ouvir o movimento de quem quer que estivesse chegando, mesmo que não pudesse ver. O som da carnificina havia parado, como se o palácio tivesse decidido que estava cansado de me horrorizar. Ou talvez os próximos vampiros tivessem cansado de se empanturrar. Mal pisquei, encarando a única porta que levava à estufa enquanto o sol, meu salvador, se elevava para me encontrar. Capítulo 6. Só deixei o esconderijo depois que o sol ficou forte, a ponto de o suor escorrer aos borbotões por minha nuca. Ali, à luz do dia, a estufa parecia uma relíquia de um mundo anterior, o que talvez fosse adequado, porque de certa forma ela era exatamente isso. As plantas haviam se livrado fazia muito tempo de suas elegantes contenções. Folhas vermelhas, brilhantes e pontudas, irrompiam das rachaduras na pedra. Trepadeiras estrangulavam estátuas desmoronadas e sem rosto. Hera subia pela estrutura platinada de metal até o vidro curvo lá em cima, dando a volta em um único painel quebrado, como se exigisse libertação. Encarei por um tempo a abertura solitária da qual provinha o único vislumbre de céu. A passagem era inintangível no ponto mais alto do domo. Não que importasse. Não eram as paredes que nos mantinham presos ali, e sim nosso juramento, Eniáxia, e ela nos mataria caso tentássemos escapar. O silêncio reinava no Palácio da Lua. Depois do caos da noite anterior, quem quer que tivesse sobrevivido parecia estar intocado, descansando e se preparando para o início oficial do Kejari. Mesmo assim, mantive as lâminas de prontidão. Vampiros provavelmente não iriam até a estufa durante o dia, mas podiam muito bem perambular pelo palácio, contando que não se banhassem na luz do sol que entrava pelas janelas. Eu alucinara na noite anterior, ou então as lendas sobre o Palácio da Lua de fato eram verdadeiras. De manhã, a distribuição da construção parecia muito diferente. A porta da estufa dava agora para um longo corredor que levava até um salão, cujo pé direito se estendia até o topo do palácio. Inúmeros andares. Quando ergui o olhar, vi a sucessão de sacadas acima de mim. As últimas tão distantes e pequenas que mais pareciam pecinhas decorativas de prata em contraste com o longínquo teto abobado. Grandes mosaicos cobriam o chão. As lajotas tinham arestas brutas, como se tivessem sido quebradas em vez de cortadas. Algumas eram pálidas, como marfim, mas a maioria possuía um tom vermelho, como se manchadas de sangue. Registros amarronzados de um século de idade, e outros pretos, ainda mais antigos. Em contraste, os borrões da noite anterior eram perturbadoramente vibrantes, mesmo já tendo secado e assumido uma matriz escarlate meio enferrujada. Não sei como eu sabia para onde ir. Talvez o palácio estivesse me levando de novo para onde bem desejava. Subi pelas escadarias em vez de descer, mesmo podendo jurar que já tinha galgado vários andares na noite anterior. Quando cheguei ao terceiro piso, o odor atingiu minhas narinas. Carne em decomposição e morte. Uma poça de sangue coagulado se acumulava em um canto. Segui o cheiro e o sangue. Algumas portas daquele andar haviam sido bloqueadas, talvez os cômodos tivessem sido reivindicados por meus colegas competidores. Tive o cuidado de não acordar ninguém enquanto passava por cadáveres imóveis. Encontrei o que estava procurando na sacada, onde o labirinto de corredores se transformava em um amplo espaço aberto e de onde era possível ver o térreo lá embaixo e contemplar o estonteante altura da torre quando se olhava para cima. Ela não era a única humana ali. Outros 3 corpos estavam espalhados pelo chão, alguns com membros faltando, ou rostos desformados para além de qualquer reconhecimento. Eilana. Ela nem sequer parecia humana, nem sequer parecia um cadáver, parecia um monte de carne. Só a identifiquei porque a conhecia muito bem. Tinham deixado intocada boa parte das roupas de cores brilhantes, todas esfarrapadas e rasgadas. O azul, agora roxo devido ao sangue, não que àquela altura houvesse sobrado algum sangue no corpo mutilado.
Eles tinham tomado esse cuidado. Não desperdiçaram nenhuma gota. Certa vez, quando eu era criança, tinha visto uma matilha de lobos destruir um cervo. Estavam famintos. Tudo, e tudo na época, estavam. Nem sequer esperavam o pobrezinho morrer antes de começar a parti-lo em pedaços. No frenesi, era assim que os vampiros agiam, quando estavam no frenesi da sede de sangue. Era o que tinham feito com minha amiga. Me ajoelhei ao seu lado. Boa parte do rosto dela não existia mais, mas acomodei sua cabeça no colo mesmo assim. Você devia ter ido embora. Devia ter ido embora, sua bruxona velha, boba e cabeça dura. Mas até aí, Ilana nunca fazia o que lhe ordenavam. Nunca permitia que o mundo dissesse a ela o que precisava fazer. Era o que havia me atraído nela desde o início. Eu tinha 14 anos. Enfim, encontrara meu certo lugar no mundo, mas também tinha começado a sentir a pressão de seus limites. Vincent nunca permitia que eu chegasse perto de suas festas. Mas naquela noite, enquanto ele estava fora, entretendo os convidados de algum evento diplomático, desci as escadas pé ante pé, mesmo sabendo que era tolice, saí mantendo as paredes entre os convidados e mim, e espiei pelas janelas a festa que acontecia lá dentro. Mantive tanta distância que só conseguia ter lampejos de corpos em movimento, cautelosos demais para chegar mais perto. Do que tem tanto medo, se esgueirando feito uma ratinha por aí? A voz de Lana, já grave e rouca, mesmo vários anos antes, me sobressaltou. Ela me encarava com um cigarro entre os dedos e um sorriso divertido nos lábios. Soube de imediato que ela não era vampira. E Lana sempre fora vibrante e vividamente humana. Eu havia entendido isso à primeira vista, o que tinha me encantado. Havia me escondido nas sombras ao ouvir a voz dela, e Lana deu uma risadinha. Tu és jovem e bonita demais para ter tanto medo do mundo. É tão raro encontrar um humano interessante por aqui. Vem aqui, vem. Eu tinha citado, sabendo que não devia, que Vincent não aprovaria. Mas não conversava com outro ser humano desde minha chegada à Civrinage. E aos poucos, fornecedores de sangue com quem eu trombava nos corredores não passavam de aparições silenciosas de olhares vazios. Nada como uma mulher diante de mim. E eu era curiosa demais. Passei aquela noite com ela e depois muitas outras. Ilana se tornou minha pequena rebelião. Eu cultivava uma amizade com ela, encontrando conforto em tudo no que se assemelhava a mim, em todas as formas que eu desejava ser mais como ela. Ilana fizera uma parte minúscula de mim acreditar que havia outra versão da vida humana que podia ser vivida. Agora, encarando aquele cadáver expurgado de toda a sua vívida tenacidade, os frágeis resquícios de tal crença se estilhaçaram. Não havia outra versão de humanidade. Ilana devia ter sido mais temerosa. Era humana, o que significava que não valia nada em um lugar como aquele. O quejare tinha começado cedo. A lua estivera quase cheia, mas não ainda. 12 horas havia sido a diferença entre sua segurança e sua morte. A porcaria de uma morte de bicho. Porque era isso, um bicho, o que Ilana era para eles. Um barulhinho abafado me fez erguer a cabeça de repente. Em silêncio me levantei e espiei além da curva do corredor. Havia um vulto encolhido contra a parede. O vampiro estava tão imóvel que a princípio achei que estivesse morto, mas não. Estava adormecido. Seu queixo e a parte da frente da camisa, que já havia sido azul, estavam manchados de vermelho. Ele nem sequer se dera ao trabalho de esconder as asas. Era Richard, as penas marrom escuras envolvendo o torso como uma manta. Os outros, ao que pareciam, tinham fugido, ou talvez aquele se banqueteara sozinho, e por isso estava dormindo daquela forma estranhamente profunda. Sua gula tinha sido uma estupidez. Comer demais tornava os vampiros lerdos. Ele nem sequer se moveu quando me aproximei, nem quando saquei a adaga enfiei em seu peito, empurrando com força até a cartilagem estalar, até a lâmina perfurar seu coração. Só então seus olhos se abriram. Ótimo. Eu gostava de ver o momento em que eles entendiam que a morte estava chegando. Aquele se mijou enquanto partia. Puxei o corpo para perto, acariciei seu rosto com minhas mãos manchadas de vermelho e fiz questão de que o sangue de Lana o marcasse antes de deixá-lo colapsar na poça da própria covardia. Eu nunca sentira tanto ódio da minha humanidade, da fraqueza, que fora a sentença da morte de Lana. Éramos tão frágeis, tão fracas, que mesmo aquele vampiro de merda acabara com a vida inteira, como se não fosse nada. Minhas mãos tremiam, e escutava meu coração pulsar no ouvido, atordoada e distante, como se minha raiva e meu luto estivessem borbulhando sob uma camada de gelo prestes a estilhaçar. Voltei até o corpo de Lana e vasculhei seus bolsos.
Primeiro, encontrei um lenço familiar de seda roxa, todo embolado. Encarei a peça lutando contra o nó na garganta. Antes de guardar o tecido na bolsa, depois voltei e peguei sua caixinha de fósforos. Ilana nunca saía sem levar um consigo. Seu corpo estava esturricado de tão seco, a pele fina feito papel. Ela queimou fácil, aceitando o fogo como se fosse apenas mais um pedaço de seda colorida. Larguei seus restos mortais na salcada e desci até a estufa. O Palácio da Lua estava escuro, o pé direito do salão principal se erguendo até lá em cima. O fogo iluminava o espaço inteiro. Na estufa, abracei os joelhos contra o peito e vi o brilho cintilar para além das portas duplas, enquanto minha amiga queimava sem cessar. Capítulo 7. Quando a noite caiu, um som ecoou pelos corredores do Palácio da Lua. As 3 notas melancólicas do hino de Niáxia. Ao ouvir o barulho, espiei pela folhagem e vi um único fio feito de sombra meio esfumaçada ligando a estufa à porta que levava para além do corredor. A mensagem era óbvia, eu estava sendo convocada. Meus olhos ardiam e minhas juntas doeram quando me ergui para obedecer. Ainda vi o rosto enxágue e destruído de Ilana sempre que piscava. Eu havia passado a noite agarrada ao lenço roxo, o sangue em minha mão, ferida, encharcando a seda. Não chorei, não. Eu estava possessa. Tristeza era uma emoção fútil e fraca. A raiva, ao menos, tinha sua utilidade. Uma aresta afiada para cortar o coração de outra pessoa. Uma carapaça dura para proteger meu próprio coração. O fio de sombra ficava mais grosso à medida que se juntava a vários outros pelo corredor central. Ao que parecia, as convocações tinham sido enviadas para todos os competidores sobreviventes na noite anterior. O Palácio da Lua não estava imerso em breu como antes. Agora, uma luz cálida banhava as passagens, vinda das tochas presas às paredes e das velas que flutuavam acima de nós sob o teto abobado. Enquanto avançava, observei a luz tremeluzir nas lajotas, meio irregulares, dos mosaicos, e me senti idiota quando percebi o que não havia notado ao longo do dia. O chão era feito de cacos de ossos e dentes. Nosso grupo foi ficando mais numeroso conforme avançamos pelo espaço, mais e mais competidores se juntando a cada curva ou a cada porta pela qual passamos. Encaramos uns aos outros em silêncio. Quando chegamos ao destino, o salão principal, minha estimativa grosseira era de que somávamos cerca de 50 participantes. Era nítido que quase todos pertenciam à Casa da Noite, em razão igual, entre Rish e Raj e Rishan, com base naqueles que mantinham as asas expostas. Ainda assim, contei uns 10 membros da Casa do Sangue e cerca de 15 da Casa da Sombra. Alguns olhavam ao redor, ansiosos, analisando os competidores, ou conferindo quem não estava mais ali. Quantos de nós haviam morrido na noite anterior? Quase todos os presentes ignoravam uns aos outros, mas os vampiros nascidos do sangue permaneciam agrupados em um bando mais fechado. Fazia sentido, ninguém mais os aceitaria. Olhei para a mulher no centro do grupo, era mais alta que os demais. Usava uma armadura que deixava os ombros expostos, revelando músculos impressionantemente definidos. O cabelo pendia sobre as costas em uma longa trança prateada. Ela devia ser a líder do bando, a julgar pela deferência com que os outros a tratavam. Diminuí o passo para ficar mais para trás, observando minha concorrência com um nó na garganta. Eu tinha passado a vida toda evitando me colocar naquela situação, presa num lugar com poderosos vampiros guerreiros 2 vezes maiores que eu. O olhar de Ibrahim, do outro lado do salão, cruzou com o meu. Ele abriu um meio sorriso sombrio, sem nenhum humor, como se talvez soubesse que estávamos pensando a mesma coisa. Da sacada, um homem alto e magro nos observava. Era careca, a pele pálida, esticada sobre o crânio. Usava vestes pretas simples, e a faixa que pendia sobre seu peito exibia 3 emblemas, uma lua, uma máscara e uma mulher chorando. Os símbolos dos 3 reinos de Niáxia, a igreja era independente das 3 casas vampíricas, operando sobre todos os súditos de Niáxia como uma força nebulosa, cheia de poder e mistério. E ainda mais poderoso e misterioso era o próprio Minister, que, se segundo diziam, já não era mais um ser vivo, e sim um receptáculo da carne controlado por Niáxia. Aquilo para mim parecia uma grande bobagem. Era impossível saber para onde o Minister estava olhando.
Seus olhos eram de um branco leitoso e sólido, sem íris ou pupilas. No entanto, ele baixou o queixo e não conseguiu ignorar a sensação arrepiante de que estava me encarando. Sustentei o olhar sem ceder, mesmo que minha vontade fosse de estremecer e desviar o rosto. O minister não parecia muito a personificação de uma entidade. Sua aparência geral era de um idoso devasso. Já vira o sujeito algumas vezes em várias celebrações religiosas, e por maior que fosse a multidão, ele sempre parecia muito mais interessado em mim. Depois que certa noite ele quase me encurralou em um canto quando eu tinha 13 anos, Vincent nunca se afastava de mim enquanto o homem estivesse por perto. Se Niáxia precisasse mesmo de um receptáculo de carne, o que provavelmente não era verdade, aquela não parecia ser a escolha mais sábia. Havia vários outros acólitos na sacada, à direita do minister. À sua esquerda via a liderança da Casa da Noite, Vincent e seu gabinete. Meu pai estava vestindo um manto longo e escuro, bordado com estrelas prateadas. As asas estavam expostas, os veios vermelhos destacados contra o preto, e ele inclusive deixara à vista sua marca de sucessão. Os vários botões abertos na gola do casaco revelavam as espirais de tinta vermelha na garganta. A intenção do gesto não passaria despercebida por ninguém. Revelar as asas e a marca serviam com um simples aviso. Sou mais forte do que qualquer um de vocês. Já estive onde vocês estão e venci. Era estranho ver Vincent pavoneando seu poder de forma tão escancarada. Mas talvez não devesse ser uma surpresa. Governantes da Casa da Noite, não raro, matavam os vencedores do Kejari. Qualquer um, com tal força, era uma ameaça inerente. E quando olhei ao redor, vi com vários daqueles guerreiros sedentos por sangue encaravam Vincent com um ódio lascivo. Me senti um pouco ingênua por não notar antes a outra razão de Vincent para me encorajar a entrar no Kejari. Se eu vencesse, aquelas outras pessoas não poderiam vencer. E não havia absolutamente ninguém no mundo, nem uma viva alma sequer, em que Vincent confiava além de mim. O minister pigarreou, e um silêncio etéreo se instalou no salão. Bem-vindos, começou ele, ao Kejari, a maior das homenagens a Nossa Senhora Niáxia, mãe do breu voraz, ventre da noite, da sombra, do sangue. Em nome dela, agradeço a oferenda da sua presença. Haja Saraeta. Haja Saraeta. A prece ecorante irrompeu do grupo de competidores em um murmúrio nebuloso. Já supervisionei 21 edições do Kejari, prosseguiu o ministro. 2000 anos em tributos à nossa mãe do breu voraz. E todas as vezes, a primeira noite é a que tem mais significado. Tantas possibilidades, tanto potencial. O silêncio se estendeu por tempo demais enquanto ele nos encarava. Depois o homem prosseguiu. Vocês sobreviveram ao chamado inicial, ao abate inicial. Quando o sol se puser amanhã, o Kejari vai começar oficialmente. Vai continuar pelos próximos 4 meses. Ao jurarem, deram uma vida para nossa mãe sombria. Deram a ela seu sangue. Deram a ela sua alma. E ela ficará com as 3 coisas. Mesmo que sobrevivam à competição, uma parte de vocês sempre pertencerá a ela. Haja Saraeta. Haja Saraeta. Remitimos em uníssono. Haverá 5 desafios. Criamos de forma a homenagear a história de como nossa mãe escapou das garras do Panteão Branco e se alçou ao poder. O desafio da lua cheia, o desafio da lua minguante, o desafio da meia-lua, o desafio da lua crescente, o desafio da lua nova. Cada um deles acontecerá 3 semanas após o anterior. Os detalhes de cada teste serão revelados assim que este começar. Nunca antes. Ao longo de todo o Kejari, vocês deverão residir aqui, no Palácio da Lua. Podem deixar as muralhas entre o crepúsculo e a aurora, se essa for a vontade de Niáxia. Mas deverão necessariamente estar de volta antes do amanhecer. Inúmeros adoradores viveram aqui antes de vocês. Inúmeros outros virão muito tempo depois que seu sangue tiver secado no chão. Por meio do Palácio da Lua, Niáxia o proverá com o que ela achar necessário. Aquilo soava apropriadamente agourento. O Palácio da Lua fornecia abrigo, comida e água, até não oferecer mais. Fornecia segurança, até não fornecer mais. O Palácio da Lua não era um local de repouso.
Era um desafio por si só. Sobre o derramamento de sangue dentro do Palácio da Lua, não sabia que era possível que o salão ficasse ainda mais silencioso. Ao que parecia, estávamos todos esperando por aquela informação. Às vezes, os competidores do Kejari eram proibidos de matar os oponentes fora da competição. Em outros anos, porém, essa restrição não existia. Essa era a questão sobre o Kejari. Ele tinha suas regras e convenções, sim, mas toda a edição era um pouco diferente, de acordo com tantas outras coisas, como os caprichos de Niaxia. Vocês podem se defender contra agressores, disse o ministro. No entanto, a deusa gosta de ser presenteada com sangue durante os desafios. O que raios aquilo significa? Eu não era a única em dúvida, ao que parecia. Vi alguns se mexendo, incomodados, os olhos confusos varrendo o salão. Aquela escolha de palavra não era de muita ajuda. A deusa gosta de ser presenteada com sangue durante os desafios? Aquilo queria dizer: tentem esperar para se matar até que haja plateia, pode ser? Se não, tudo bem. Ou significava: guardem as mortes para os desafios e encarem a fúria da Niaxia caso contrário? Não conseguia decidir qual das alternativas era a minha preferida. Se matar estivesse além dos limites esse ano, eu teria ao menos um pouco de paz quando estivéssemos entre as paredes do Palácio da Lua. Talvez, considerando como meu sangue humano atraía os vampiros, por outro lado, seria mais fácil pegar meus oponentes de surpresa, quando eu não estivesse esperando, do que na arena. Vocês se vinculam a tais regras quando oferecem a alma para Niaxia em serviço durante o Kejari, disse o ministro, e devem se ater a elas até o momento do fim do torneio, ou até quando ela os libertar de seu juramento. Haja Saraeta, murmuramos. Vocês serão convocados no crepúsculo de manhã para o desafio da lua cheia, que a mãe os guie. O ministro ergueu a mão, como se derramando uma grande bênção invisível sobre nós, e se virou sem dizer nenhuma palavra. Não houve um discurso de encerramento, um adeus inspirado, nenhuma prece elaborada. Com um silêncio etéreo, as portas duplas nos fundos da sacada se abriram, revelando o que parecia ser um salão de jantar. Acima de nós, sacerdotes e sacerdotisas começaram a se retirar. O olhar de Vincent encontrou o meu, enquanto ele se dirigia para a saída. Uma concordância tácita se estabeleceu entre nós. Ele baixou o queixo e assentiu em resposta, antes de seguir os outros pelas portas duplas. A festa de Vincent, no dia anterior, não chegava nem aos pés do banquete que encontramos no salão de jantar do palácio. Eu passara boa parte das horas em que havia luz do dia vasculhando a estufa, tentando identificar plantas comestíveis por desencargo de consciência. Não sabia se receberíamos comida, menos ainda se esta seria comestível para humanos. Mas, apesar do meu nervoso e da minha exaustão, salivei ao ver o que nos esperava. 2 mesas longas tinham sido postas com bandejas, cada um com lugar para uns 25 ou 30 pessoas. Havíamos todos entrado no salão, e esperávamos perto das paredes como se temêssemos que o banquete fosse explodir, caso chegássemos muito perto. Um Irraj alto, enfim, soltou um "que se dane", foi se sentar e se serviu de uma taça de sangue. Foi o suficiente para quebrar a tensão, e a multidão atacou o banquete. Peguei um prato, empilhei às pressas as coisas que pareciam adequadas para alguém como eu e me afastei, optando por me sentar em uma das pequenas mesas de apoio espalhadas nas bordas do salão, um lugar de onde poderia observar melhor. Alguns competidores se entupiam de sangue como se fosse a última vez, uma preocupação justa. Outros, porém, pareciam desinteressados e, em vez de se alimentar, guardavam provisões nos bolsos ou nas bolsas. Comprimi os lábios, apertei as mãos com tanta força que minhas unhas deixaram marcas na palma. É claro que não estavam com fome. Tinham se banqueteado já na noite anterior. Apenas um presente ignorava o festim de tudo. Um homem de cabelos escuros que se movia pelo salão de forma frenética, circulando pelas mesas. Reconheci o sujeito. Eu vira, olhando ao redor, um pouco desesperado antes do discurso de ministro. Ali, minha suspeita a respeito dele se tornou verdadeira. Ele estava claramente procurando alguém, e parecia cada vez mais histérico por não encontrar a pessoa. Após 3 voltas rápidas em volta da mesa, ele correu porta fora, empurrando desajeitado 2 nascidos da sombra, que fizeram cara de desprezo. Alguns minutos depois, um rugido feral e animalesco ecoou pelo ar como vidro se estilhaçando. Todos ergueram a cabeça. Levaram à mão as armas. Eu mesma agarrei minhas 2 adagas. A primeira coisa que pensei foi em algum tipo de monstro.
que havia nos manipulado para sentirmos uma falsa sensação de segurança com aquela refeição, e depois decidiu ceifar a vida de mais alguns de nós antes do desafio do dia seguinte. Mas não foi um monstro que voltou correndo para o salão, e sim o próprio homem moreno, uivando, o rosto vermelho de raiva. Notei que seu berro, na verdade, formava palavras. Meu irmão. Alguém matou a porra do meu irmão. Ele estava com as asas expostas agora, esticadas para exibir os diferentes tons de marrom escuro, como as asas do Richard que eu havia encontrado coberto pelo sangue de Ilana. Quando o sujeito se virou, vi que seus olhos, enlouquecidos, eram muito parecidos com o que tinham me encarado na noite anterior, enquanto devagar eu enfiava a adaga no coração do vampiro. Aprumei a postura. Quem foi o desgraçado que fez isso? Uivou o homem. Acha que pode matar um Ajimai e sair ileso? Quem de vocês fez isso, seus malditos? Eu vou matar o responsável. Não, definitivamente não vai. Eu quase quis confessar. Para minha surpresa, Ibrahim foi o primeiro a se mover, se levantando da cadeira com as mãos erguidas. Se acalma, irmão. Não queremos mais mortes antes do... Irmão? Rosnou o homem. Você não é a porra do meu irmão. Meu irmão está morto. O grupo de nascidos de sangue reprimiu risadinhas, e achei que seria a gota d'água para fazer o homem ter um surto assassino. Ele contorceu a boca em um asgar de dentes afiados, fechando os punhos com força. Mas quando estava prestes a dar o bote, em quem, ou que talvez nem ele soubesse, uma voz suave veio da extremidade. Ah, por favor, não é na nossa culpa se seu irmão foi idiota a ponto de acabar morto antes do torneio, nem sequer começar, Clean. A voz era curiosamente familiar. O homem, Clean, pelo jeito, se virou de supetão. Cabeças se voltaram na direção do embate. O sujeito que havia falado sorveu um gole longuíssimo de sangue. Era difícil enxergar direito, já que estávamos em cantos opostos do recinto, com 4 fileiras de pessoas entre nós, mas vislumbrei o corpo robusto e os cachos de um vermelho escuro e brilhante, que sacolejaram de leve quando ele tombou a cabeça para beber, inabalado pela confusão. Quando o olhar de Clean, recaiu sobre o homem, ele pareceu esquecer o resto do como desistia. Você, sussurrou. O maldito rainha Ashiraj, você não superou o que aconteceu na cidade. Eu devia saber que não podíamos ter confiado em... O homem, Rain, pousou o cálice na mesa e riu. O som deslizou pelo ar como uma cobra. Clean ficou vermelho. Talvez estivesse surtado de tanta raiva, mas ainda era um vampiro, o que significava que era forte e rápido. Ele atravessou o salão em passadas largas e elegantes. Foi você. E com a mesma rapidez, Rain se levantou, encontrando o oponente no meio do caminho. Arquejei. Era o homem que tinha visto no banquete do meu pai. Foi fácil reconhecê-lo, pois ali, assim como na festa, ele se destacava como alguém muito diferente de qualquer outro vampiro. Tudo nele parecia bruto e mal acabado, inclusive a forma como se comportava com uma tranquilidade indomável e ameaçadora, intensa, em contraste com a elegante beleza vampírica. E quando ele se ergueu, notei que, de imediato, porque sua voz soava tão familiar. Lá estava, a bandagem ensanguentada envolvendo sua coxa, no ponto exato em que, digamos, uma humana de baixa estatura teria enfiado uma adaga ao tentar se libertar de seus braços. Merda. Mesmo estando do outro lado do recinto, vi seus nós dos dedos ficarem brancos quando agarrou o punho de Clean, contendo o ataque da espada na metade do caminho. Você acha que fui eu que matei seu irmão? Perguntou Rain. Eu? Nem tente foder comigo, Rain. Sei que foi você. Ah, não fui eu que matei seu irmão. Os olhos de Rain, de um vermelho oxidado, se voltaram para um ponto do outro lado do salão, pousando em mim, e ele abriu um sorrisinho de desprezo. Pelo amor da porra da deusa, eu não estava esperando ter de lutar para escapar de um bando de vampiros antes do início do torneio, mas faria isso caso fosse necessário. Comecei a me levantar, as mãos indo direto para as armas. Isso é ridículo, não é? Me sobressaltei, tanto que quase atravessei metade do cômodo em um pulo. Quando me virei de rompante, vi uma mulher magra, de cabelo encaracolado, apoiado na parede ao meu lado, revirando os olhos. A mesmíssima mulher que eu vira na festa de Vincent. Devíamos estar economizando energia. Ela suspirou e olhou para mim, como se estivesse esperando uma resposta. Não falei nada. Queria mais que tudo perguntar o que ela estava fazendo ali. Não parecia exatamente o tipo de mulher que eu competiria em um torneio até a morte, mas eu mal conseguia desviar os olhos da cena no outro lado do salão. Clean estava a centímetros do rosto de Rain. Sim, foi você. Eu sei que foi. Não, repetiu Rain calmo. Não fui eu.
Mas bem que eu gostaria, porque ele era um filho da puta nojento. Era mesmo, concordou a garota ao meu lado. Da pior espécie. Depois ela se inclinou para frente e sussurrou para mim. Foi você, não foi? Eu? O quê? Foi você, certo? Eu. Do outro lado do espaço, Rain disse. Estou avisando aqui e agora, que é melhor você não sacar a espada para mim de novo, Clint. Ai, não, murmurou a garota. Clint sacou a espada. Plef, o corpo de Clint atingiu a parede com tanta força que derrubou 2 pinturas antigas, as molduras de madeira se estilhaçando com a força do impacto. Rainha o apertava contra o papel de parede com uma estampa de arabesco, agora todo manchado por gotículas de sangue preto avermelhado. O braço da espada de Clint pendia do corpo em um ângulo estranho, claramente quebrado. Sua cabeça tombou no peito. Metade dos presentes já haviam se levantado, encarando os acontecimentos de olhos bem abertos. Todos prendiam a respiração, esperando a resposta para a pergunta que ninguém colocara em palavras. Ele teria coragem? O comportamento de Clint mudara de forma dramática nos últimos 5 segundos. Não pode matar ninguém aqui, resmungou ele. Você ouviu o ministro. Ele disse que não podíamos matar ninguém até os desafios. Ai não, repetiu a garota, sem parecer tão abalada assim. Estávamos todos pensando a mesma coisa, pensando nas palavras misteriosas do ministro. Eu sabia que alguém testaria os limites daquela declaração. Só não imaginava que seria tão rápido. Rain sorriu. Não podemos, é? O golpe fez o salão chacoalhar. Me assustei, o ar arrancado dos pulmões e um único arquejo dramático. Fui consumida por um breu absoluto, depois por um branco cegante, seguido por um acesso de tosse enquanto eu pestanejava com força, o corpo estremecendo com calafrios, pela porra do sol. Todos encaravam de queixo caído o homem de olhos vermelhos, se perguntando o que tinham acabado de ver. Rain deixou o corpo mortíssimo de Clint escorredar pela parede até o vampiro não passar de um monte trêmulo desprovido de ossos. Silêncio. Ninguém piscou. Rain olhou para cima, como se esperando que Niask se atingisse com um raio. 5 segundos se passaram. Depois 10. Depois 30. Disse ele, enfim. Bom, acho que temos uma resposta. E voltou a se sentar. Antes de continuar comendo, a garota suspirou. Que dramático. Não consegui me forçar a falar. Ele tinha acabado de usar a porra do Asteris.